Hoje vamos falar dos earnings das empresas, do meu património e porque é que ele desceu. Vou partilhar também convosco o que é que eu tenho comprado e o que é que eu tenho vendido neste último mês. Qual é o principal objetivo da jornada financeira? Quero partilhar convosco que vai subir de preço e vocês podem bloquear o preço atual para sempre. Incluir se eu estou acima, se eu estou a superar o mercado ou estes diferentes índices, ou se estou abaixo do mercado ou destes diferentes índices. Ora bem, claramente S&P 500 13.31. E também coloquei, a partir deste episódio, uma comparação direta year to date, ou seja, desde 2 de janeiro até ao último fecho de abril, ao último fecho do último dia de abril, assim é que é. Versus o S&P 500, versus o Nasdaq e versus o MSCI World. O meu portfólio está abaixo dos retornos destes índices. Mas lá está, isto são com os 4 primeiros meses do ano. Eu olho sempre para o longo. Investimentos em ações têm uma quebra de 30%, 40% num determinado período, então 3 anos, 5 anos no máximo dos máximos. Aí sim, o dinheiro pode estar parado ou aplicado. A nível de performance profile, estou a 37% acima daquilo que era expectável, aqui no objetivo mínimo, cujo o mesmo vou receber 500 euros em dividendos, mas a minha filosofia, trabalhar para mim, pode ser uma escolha, mas eu quero sempre trabalhar. Vai ser em algo sempre que tenha um propósito. É por isso que serve a palavra ou a frase, digamos assim, liberdade financeira. É poderes fazer com o teu tempo aquilo que gostavas mais de fazer. Olhando agora aqui para o ShareSite, como podem ver, há coisas diferentes. Sim, há coisas diferentes. Vamos começar então por aquilo que eu vendi. Eu vendi a totalidade da minha posição na American Tower Corporation, eu reforcei a Amazon e reforcei a Mastercard. E por último, comprei Netflix, adicionei uma posição nova e vamos vê-la mais à frente. Vou explicar o porquê, o meu racional por trás dessa minha decisão. Primeiro, porque é que eu vendi a AMT? Não porque ela perdeu fundamentos. Pelo contrário, ela manteve os seus fundamentos a quando da minha primeira compra. Ou seja, ela não perdeu nem ficou melhor em termos de fundamentos. Simplesmente eu vi um custo-oportunidade melhor ao vender a minha ação, a minha totalidade de ações que eu tinha na AMT e alocar esse capital em outra grande oportunidade. Oportunidades essas que eu já disse, a Amazon, reforcei a Amazon a 170 e comprei a Netflix a 550 também. Desde então ela já está a subir 5%. Portanto, com essa venda da AMT, com esses 2 reforços que eu fiz, Amazon e Mastercard, e também com a compra nova da Netflix, o meu portfólio está distribuído da seguinte forma. Cash, ou seja, caixa. Ou seja, o que é que isto significa? Dinheiro disponível neste meu portfólio de investimentos para eu alocar em oportunidades. 18%, ou seja, 8 mil euros. Tenho a Google a 12,66%, que ela recentemente disparou de preço. Tenho a Amazon, que recentemente, como eu já disse, aloquei em mais ações da Amazon, aloquei o meu caixa em mais ações da Amazon. Meta, que não fiz absolutamente nada, ela teve agora uma quebra recentemente de 16% após os resultados, que já vamos falar sobre eles. Mastercard, reforcei e veio aqui para a minha 4ª maior posição. A Microsoft caiu para a minha 5ª maior posição. Há 2 anos atrás estava em primeira. Estava como primeira. Ainda não consegui encontrar preços racionais para entrar nesta que é, para mim, na minha opinião, a maior tese de investimentos dentro destas ações todas que eu tenho no meu portfólio. Assim que tiver um preço racional na Microsoft, ou seja, assim que a Microsoft apresentar preços bons para eu reforçar, eu tranquilamente consigo colocar lá 15% do meu portfólio. Não tenho problema nenhum com isso. Depois tem aqui a Poolcorp, com 8,20% do meu portfólio, sendo a 6ª maior posição. Temos a Ulta Beauty, com 7,31% do meu portfólio. Temos a LVMH, do grupo Louis Vuitton, Dior, Sephora, etc, etc. Essas grandes marcas também de luxo. Netflix, aqui com esta entrada. E depois a Adobe, como última posição, a 2,98. A Adobe que, se eu vos mostrar aqui o simulador que também têm disponível na jornada financeira, novamente, caso queiram bloquear o preço, está aí o link na descrição, é até ao dia 7 de
de maio às 23h59. Vocês podem bloquear o preço para sempre. Ela hoje está a 149,90. Vocês podem bloquear o preço para sempre e contar com mais conteúdos dentro da plataforma, mais ferramentas estilo esta que vocês estão a ver aqui, que isto só está disponível exclusivamente para os alunos da Jornada Financeira, e também outras formações, mais valores intrínsecos adicionados, mais análises fundamentais adicionadas e muita outra coisa que nós estamos a pensar também em adicionar, que é um bom agregador de valor para os nossos alunos. Portanto, vocês podem bloquear o preço anual hoje a 149,90 até ao dia 7 de maio às 23h59. A jornada financeira pode estar daqui a 2 anos a 300 ou a 400 euros. Daqui a 2 anos, vocês podem estar a pagar 149,90 por ano, enquanto vocês têm mais coisas, e também o preço dela, nessa altura, vai estar quase a 400 euros. Portanto, voltando aqui para a história do meu portfólio, só me falta falar do porquê de ter comprado a Netflix e também dos resultados. Antes de ir para a Netflix, quero falar aqui dos resultados das grandes empresas, ou, neste caso, as 3 empresas, as top 3 holdings que eu tenho no meu portfólio: Google, Amazon e Meta. E o que é que elas têm de comum nestes últimos resultados? Vamos ver. O que eu vou apresentar aqui é um resumo daquilo que foram os earnings call, ou seja, a conferência. Todos os trimestres e todos os anos, as empresas têm que divulgar resultados, são obrigadas. Estão cotadas em bolsa, são obrigadas a divulgar resultados. Nesse sentido, indexada a essa divulgação de resultados, vem a chamada Earnings Call, a conferência que o CEO, o CFO fazem para os investidores daquela mesma empresa. Portanto, temos aqui o caso da Microsoft, a minha 5ª maior posição. Eu disse top 3, mas também inclui aqui Microsoft. O que é que elas todas têm de comum? Vocês podem pausar o vídeo sempre que eu apresento uma para lerem tudo, mas eu vou só ler estas que estão sublinhadas à amarela. Porquê? Porque são todas elas estão a falar da AI. Vamos ver. Iniciativas da AI, contribuições significativas, ou seja, o que é que são contribuições, mais receita para a Microsoft, através do Microsoft Copilot e da partilha Copilot. Um aprimoramento à produtividade e dos processos de negócios e os serviços de desenvolvedor. Ou seja, eles estão a desenvolver o Copilot e está a ser um sucesso. Isso é um incremento de receita que, tanto a curto prazo como médio e longo prazo, vêm para os financials da própria empresa. E depois no Microsoft 365, onde temos aquelas ferramentas, aquele grupo de ferramentas, Excel, PowerPoint, Power BI, Word, etc, aquelas que vocês já conhecem muito bem, adoção rápida do Copilot, democratizando a experiência em toda a força de trabalho. Ou seja, a Microsoft está a ter grande sucesso ao ter as suas pessoas que já estão integradas no ecossistema do Microsoft 365, a própria empresa, o próprio CEO, o próprio CFO vieram partilhar que estão a ter bons feedbacks do uso da nova ferramenta da AI chamada Copilot da Microsoft. E depois, a nível de investimento, temos aqui a própria empresa a dizer que infraestrutura de AI, grandes investimentos para aumentar as capacidades em resposta à crescente procura. E mais abaixo também ela dá-nos um guidance. O que é isso? Perspectivas para o futuro em termos financeiros. O que é que elas nos dizem? Para o 4º trimestre do ano fiscal 2024, porque o ano fiscal acaba mais ou menos em julho da Microsoft, penso que não estou a dizer nada de errado, penso que é mais ou menos por volta dessa data, ano fiscal, é por isso que é o 4º trimestre de 2024, em julho. A Microsoft prevê um forte desempenho nos setores comerciais e da nuvem. Isto, especialmente a da nuvem, é um setor em forte crescimento para a Microsoft, Amazon e Google. Para o Financial Year 2025, ou seja, eles já nos deram projeções para 2025. Assim, mais ou menos, não é? A empresa projeta um crescimento de 2 dígitos, lá está, o mais ou menos, ela não nos diz quanto é que vai ser realmente, quanto é que ela projeta, o mínimo e o máximo, ou uma média, não é? Diz-nos que vai crescer a 2 dígitos, na receita e no lucro operacional, com investimentos contínuos em nuvem e AI, ou seja, em cloud e AI. Portanto, reparem que temos aqui, para uma empresa que vale trilhões de dólares,
Para nós, o chamado bilhões são os trilhões lá de fora, para eles trilhões são os nossos bilhões, para eles bilhões são os nossos 1.000 milhões, ok? Reparem, eles, mesmo valendo trilhões de dólares, uma empresa que vale trilhões, estão a crescer, continuam a crescer, tanto em base de receita como em base operacional, 2 dígitos por ano. E também nos dizem que o forte crescimento vai estar em volta do AI, que eu concordo bastante. Vai agregar bastante valor aos clientes, às empresas clientes da Microsoft, porque vai aumentar a produtividade delas. E depois temos a Meta, não é? Eu falei dela numa live mensal da jornada financeira com os alunos. Entrei mais ao detalhe, aqui estou a dar um overview, estou a dar um geral, ok? Do que é que aconteceu. O que é que temos aqui dos resumos dos earnings? Ela desceu 16%. Porquê? Por causa do guidance, por causa das projeções. Reparem, a Meta está a investir significativamente em inteligência artificial, incluindo o lançamento do novo assistente de AI alimentado pelo modelo Llama 3, com o objetivo de liderar os serviços globais de AI, ou seja, aprimorar aquilo que são os atos, a performance dos atos para as pessoas que usam as ferramentas, ou neste caso os aplicativos do Family of Apps. O que é isto do Family of Apps? É todos os aplicativos da Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc, etc. E eles estão a tentar, de certo modo, acrescentar mais valor às pessoas que vão fazer publicidade. Reparem, ela falou do Metaverse, e do Reality Labs. E o que é que eles disseram? Estão a ser feitos grandes investimentos contínuos no Reality Labs e no Metaverse, com uma sobreposição estratégica entre o esforço de AI e o desenvolvimento do Metaverse. Uma das preocupações, sendo eu investidor da Meta, é esta frase aqui, que é com uma sobreposição estratégica entre os esforços do AI e os desenvolvimentos do Metaverse. Ou seja, parece que está ali 50-50. E eu não queria, enquanto investidor, que isto estivesse 50-50. Eu quero que o Mark Zuckerberg e a equipa estejam a investir em grande força mais no AI do que propriamente no metaverso. O metaverso, enquanto investidor, é uma coisa que ainda não me convenceu. Convenceu mais os esforços do AI, porque vão otimizar estas ferramentas já utilizadas, dentro do ecossistema já utilizado pelos clientes da Meta, pelos advertisers. E esperava eu vou estar mais atento também nos próximos resultados, para onde é que está a ser canalizado os grandes níveis de CAPEX, os grandes níveis de investimento da Meta. Portanto, temos aqui sim forte investimento do AI, mas temos de estar atentos, e eu vou estar atento. E depois temos aqui perspectivas financeiras. Está aqui porque é que a ação desceu 16%. Porque com despesas capital previstas entre 35 mil milhões e 40 mil milhões, acima do esperado. A partir daqui, os investidores ficaram loucos e começaram a sair da ação, fez com que ela também caísse 16%. E eles ficaram preocupados com isto, ficaram preocupados também com isto. Eu fiquei mais preocupado com isto do que com isto. Mas isto aqui, as despesas de capital, vão ser aliadas àquilo que é sobreposição também nos seus investimentos em metaverso. Portanto, eu estou preocupado, um investidor preocupado, mas estou atento, ok? Porque eu acho que a Meta ainda há muito, muito espaço para ela crescer. Muito espaço de retornos para eu obter com esta ação. Muito, muito mesmo, no longo prazo. E elas dão-nos aqui uma visão de longo prazo, que é: a Meta enfatiza o potencial substancial a longo prazo de AI e do metaverso, embora preveja um ciclo de investimento de vários anos antes que essas iniciativas se tornem lucrativas. Portanto, nós temos que esperar muito tempo para que estas iniciativas agora, eles a investir agora, sejam remuneradas mais lá para a frente para nós acionistas. E eu sinto-me confortável com isso, porque eu sei que a Meta é muito boa a alocar capital. Agora vamos ver se ela vai dar mais ênfase ao metaverso do que aquilo que é realmente já lucrativo, que é o AI e aquilo que é o seu ecossistema de advertisers. Depois temos aqui a Google a focar-se novamente no desenvolvimento da AI, em inovações publicitárias, ou seja, destacaram que os novos recursos de publicidade baseados em AI que aprimoram as campanhas do Performance Max. Portanto, assim como a Meta está a fazer, a Google vai atrás.
E depois, perspectivas futuras. O foco permanece nas oportunidades de crescimento em pesquisa, ou seja, o Search, o Google Search, o YouTube e a nuvem, ou seja, a Cloud, apoiadas por recursos e infraestruturas robustas em AI. Portanto, novamente, a Google também está, na minha opinião, eu sendo investidor na Google, está aí pelo caminho certo, a nível de alocação de capital. Não só isso, como eles vão remunerar os acionistas, sendo que vão pagar em dividendos, anunciaram dividendos, vai começar a pagar dividendos e uma recompra de ações de 70 mil milhões. Portanto, acho que já entrou para o top 10, salvo erro. Já entrou para o top 10 das empresas que vão pagar mais ou vão alocar mais em recompra de ações. Aquilo que é uma recompensa gratificante para os acionistas dessa determinada ação, neste caso da Google. E, no fim, temos a Amazon, obviamente, que é a minha segunda maior tese de investimento, depois da Microsoft. Apesar da Microsoft estar na minha quinta posição, a Amazon estar no meu top 2 de holdings. Despesas de capital. A empresa planeia aumentar significativamente as despesas de capital em 2024 para apoiar o crescimento da infraestrutura de AWS. Está a ter muita procura e dentro desta infraestrutura da AWS estão a criar iniciativas de investimento em AI também. Portanto, isto é uma forma indireta de dizer que estão apoiados em AI. Inovações. A Amazon introduziu um novo sistema de AI generativo chamado Amazon Q para desenvolvimento de software e acesso a dados internos. Portanto, como podem ver, todas elas têm um padrão, que é um investimento em AI. E eu concordo a 1000%. No caso da Amazon, ela continua também na gestão, a estar atenta à sua gestão de custos. Portanto, o que eles nos dizem aqui é que a Amazon está focada em reduzir o custo de serviço no seu negócio de lojas através de iniciativas como a otimização da rede de atendimento e o aumento de unidades por caixa. Portanto, eles não só têm isto, como também têm outras iniciativas de aumentar a lucratividade do negócio no seu geral. Portanto, há aqui muita oportunidade para obtermos lucros nos próximos 5 anos, porque enquanto eles continuam com os seus níveis de investimento interno, porque a Amazon é sempre aquela ideologia de é sempre dia 1, é a cultura da empresa e sempre focado no cliente, eles continuam a investir, mas já estão a pensar em otimizar custos. E isso vai aumentar as margens, vai fazer uma explosão de margens, que nos próximos anos, obviamente, vamos ter aí grandes ganhos para obter com a ação da Amazon, na minha opinião. Por último, e não menos importante, porque é que eu comprei a Netflix? Primeiro, porque é que ela, após earnings, desceu mais de 12%? Porque saiu uma notícia, e voltando aqui aos earnings novamente, que eu fiz aqui o resumo, olhando aqui para a Netflix, o porquê disto ter acontecido foi por causa disto. Única e exclusivamente por causa disto. Mudanças no modelo de negócio. A Netflix está a mudar o foco dos seus relatórios, ou seja, relatórios que eles produzem trimestralmente, financeiros e também qualitativos, deixando de se concentrar nos membros trimestrais e na receita média por membro, e passando a utilizar métricas mais abrangentes, como a receita, o rendimento operacional, o rendimento líquido, lucros líquidos, por exemplo, o EPS, Earnings per Share, lucro por ação, e o fluxo de caixa livre. E eu concordo absolutamente com isto. E há muitos investidores que disseram que a Netflix estava a esconder qualquer coisa. Eu não acho, porque isto já aconteceu com a Amazon, isto já aconteceu com a Apple, isto já aconteceu com a Meta Platforms, ainda recentemente nestes mais recentes earnings, elas deixaram de divulgar 3 métricas importantes que elas já divulgavam há imensos anos, que eram o crescimento dos seus usuários, ou dos seus utilizadores ativos em determinadas apps. Portanto, eles só deram uma ilustração geral, eles não foram ao detalhe, deixaram de tirar isso. Quer dizer que estão a esconder alguma coisa? Não, isso já não importa. Não importa no caso da Netflix, já não importa eles partilharem o número de quantos assinantes é que têm, porque eles já construíram a sua base. Não estou a dizer que está estagnada essa base. Não estou a dizer que eles não têm grande crescimento pela frente. Eles estão a crescer 9 milhões por trimestre. Eles conseguiram
colocar no seu ecossistema, na sua base de clientes, mais de 9 milhões de novos clientes. Eles agora têm 270 milhões arredondado de clientes dentro da plataforma Netflix. Eles continuam a recomprar ações e já são lucrativos há alguns trimestres. Ou seja, sendo que no último trimestre, o trimestre de 2024, primeiro trimestre de 2024, apresentaram um free cash flow, um fluxo de caixa livre, o que entra mesmo para os seus cofres, o mais alto dos últimos anos. Ou, neste caso, o mais alto dos últimos 1, 2, 3, 4, contando com estes 5 trimestres. Portanto, eles continuam a apresentar uma lucratividade mais alta a cada trimestre e, ainda por cima, isto não foi em holiday season. Ou seja, não foi naquele trimestre onde apanham o Natal. Que aí é que sim, eles conseguem mais subscritores e também mais lucratividade nas suas operações. E só pelo simples facto de, nos últimos 6 meses, eles ganharem num trimestre, ou após uns earnings que saiam 18%, ou perderem 10%, ou perderem, há um ano atrás, por exemplo, aqui ganharem novamente 16%, aqui caírem 20%, isto tudo estava indexado a se a Netflix cumpria com os requisitos dos investidores naquilo que foram os números de assinantes num determinado período de tempo. Neste caso, num determinado trimestre. Isso agora, esqueçam esse número. É importante nós olharmos para aquilo que é lucratividade do negócio. Para quê? Olharmos sempre para os subscritores. Não interessa. O que interessa é a lucratividade do negócio. E eles falam disso aqui, como é que eles alcançaram essa lucratividade e como é que eles deram o shift. Também o meu shift mudou. Vocês sabem, e os alunos da jornada financeira sabem, que eu tinha uma opinião da Netflix. Ou seja, eu dizia que havia muita concorrência. Agora, a Netflix, continua a haver muita concorrência, mas a Netflix está numa ilha isolada. Aquilo que ela construiu é difícil replicar. E eles dizem aqui: "We have built a hard to replicate combination of strong states." Ou seja, eles são difíceis de replicar. Eles têm a base construída, eles têm o ecossistema construído e eles não param por aqui. Eles estão agora a construir um ad-tier, uma subscrição mais baixa, de mais baixo valor, de $7, em que é uma win-win situation. É um ganha-ganha, tanto para o subscritor, que eles tinham já como perdido, como aqueles que aí eu não consigo pagar uma subscrição de $15, vou baixar para esta de 7. Mas eles têm ads. A Netflix não perde. Se um subscritor fizer um downgrade da sua subscrição de 15 para 7, a Netflix não perde não perde revenue, não perde receita. Porquê? Porque dentro dessa subscrição estão agora os ads, está agora a publicidade. E saiu agora recentemente números da própria Netflix a demonstrar exatamente isso, que dentro de uma subscrição de $7, eles vão buscar não só os $7, como também mais $8 a $9 por cabeça, por pessoa subscrita, por conta. Ou seja, eles recuperam. E as pessoas que subscrevem esses $7, a subscrição mais baixa, vão pagar menos. Portanto, é uma win-win situation. E não só isso, como também o crackdown de passwords que eles fizeram. Eles vieram a desmistificar que isso foi um sucesso. Muitas pessoas, inclusive eu, estava à espera que a Netflix fosse um fracasso após essa decisão. E as pessoas começassem a fazer um outflow para outras plataformas. Não foi isso que aconteceu. Elas, a partir desse momento, ou seja, a equipa de administração, a própria Netflix, como empresa, conseguiu demonstrar que tem um moat, que tem uma vantagem competitiva. E foi isso que me fez alocar parte do meu capital. Capital esse que é de 3%. Entrei aos 550. Tenho aqui uma posição na Adobe que vai fazer com que a Adobe passe de 3.1 para 5.8. Ou seja, a minha Netflix vai passar novamente para o último lugar nas minhas posições totais do meu portfólio, mas eu quero construir
uma posição maior, aos poucos e pouco. À medida que novos resultados forem partilhados, eu vou estar lá a ler e a alocar mais capital, se os fundamentos não se alterarem. E assim que o preço continua a baixar, como tem baixado nestas últimas semanas ou nestes últimos meses, eu vou alocar mais. Vou entrar nos 330, 320, 500, 400, etc, etc. Vou construindo a minha posição, a minha grande posição na Netflix. E por este episódio é tudo, espero que tenham gostado. Já sabem, se tiverem interesse em aprender sobre finanças e investimentos em bolsa, a aprimorar as vossas finanças pessoais, então eu deixo o link da jornada financeira aí na descrição para vocês bloquearem o preço para sempre. Da minha parte é tudo e vejo-vos num próximo episódio.